Boa noite, gente. Amém? Abra comigo no Salmo 42. E diz assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto me questiona o tempo todo: onde está o teu Deus? Amém? Amém. Concentra aí, gente. Glória a Deus. Aleluia. Então veja bem, esse salmo, quando fala sobre a corça é um animal. Amém? Tipo um veado, um cervo. Né? E aqui está falando que ela anseia pelas águas correntes, no caso um rio, local que passa as águas. E o salmista está dizendo que assim ansiava o coração dele por Deus. Amém? E diz às pessoas que pesquisam e procuram e tudo mais, que quando a corça está com sede, ela fica com a sede como se estivesse quase morrendo. E ela sente de longe o cheiro das águas, né? E quando ela sente de longe, ela vai correndo desesperadamente para as águas. E diz também que quando ela está com essa sede, ela solta um odor que ela se torna presa fácil para os seus caçadores. Então ela corre em direção aos rios para poder beber da água. E aqui o salmista está dizendo que, da mesma forma que a corça anseia pelas águas, né, Isabel? Da mesma forma que a corça anseia pelas águas, esse salmista também ansiava por Deus, a ponto de correr e sentir, né, a presença de Deus de longe. E é interessante porque fala assim: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. E ele pergunta: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Né? Quando poderei entrar para me apresentar a Deus, para estar na presença de Deus, para estar sentindo, né, essa água viva? E o próprio Jesus falou em dado momento que ele tinha água viva e que as pessoas que bebessem dessa água nunca mais teriam sede. Né? E o que é essa água? O que é essa fonte que jorra? Você pode perceber que a gente come 3 vezes ao dia, normalmente, às vezes come um pouquinho mais. Da mesma forma, Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, nem só de pão viveria a mulher. Então, a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, ele não sobrevive somente com alimento. A água também precisa. A água também precisa, mas nós precisamos também de Deus. Precisamos também da fonte de Deus, da fonte que jorra de Deus. E Jesus falou: olha, aquele que tem sede, venha e beba a água que eu lhe der. E a Bíblia diz também que essa água seria o Espírito Santo, que fluiria de dentro de nós. Né? Algo profundo que fluiria de dentro do nosso coração. E é interessante que a maioria das pessoas que elas vêm para a igreja e que elas se afastam e ficam nessa vida longe, é porque elas não tiveram um impacto com Deus. Elas não tiveram um encontro com Deus. Elas não sentiram o poder do Espírito Santo. Elas não sentiram a graça do Espírito Santo. Entende? E é interessante porque quando fala sobre água, fala sobre a presença do Espírito Santo em nós. Jesus, quando foi para o céu, ele falou que daria-nos o Espírito Santo. E você vai ver que quando Jesus morre, todos os discípulos, eles ficam escondidos numa casa, com medo de morrer também. Está todo mundo com medo ali. Será que eles vão me prender? Todo mundo com medo. Até que Jesus vem, fica 40 dias com eles, e depois vai para o céu. Quando Jesus vai para o céu, Jesus fala para eles assim: ó, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Até que do alto recebam o poder do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que Jesus vai para o céu. E eles estão olhando para o céu. E Jesus se esconde numa nuvem. Aí os anjos aparecem um do lado do outro e falam assim: vocês estão olhando para o céu por quê? O mesmo que subiu no céu, ele vai descer para levar os seus escolhidos. E a Bíblia diz que eles ficaram em Jerusalém orando, lendo a Bíblia, igual a gente está aqui, ó,
lendo a Bíblia, cantando, orando, eles estavam ali buscando a Deus. Até que um dia veio um poder, né? Veio um sopro, vento impetuoso, e de repente caiu sobre eles línguas como de fogo. E diz que a casa toda ficou cheia do Espírito Santo. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. E todos eles começaram a orar em outras línguas, orar em mistérios com Deus. E diz que o povo que estava lá fora, ouvindo esse poder, essa graça, essa glória que foi derramada sobre aquele povo dentro da igreja como essa, diz que alguns diziam assim, eles estão bêbados. Estão bêbados. E outros diziam, não pode estar bêbado, porque eles estão falando falando do poder de Deus, estão falando das coisas de Deus. E eles ficaram ali pensando uns com os outros, o que é isso? Estão embriagados, estão cheios do poder. Aí Pedro diz que Pedro se tomou aquela coragem, foi lá diante dos homens e falou, olha, essas pessoas estão aqui falando em outras línguas, elas não estão embriagadas, mas elas estão cheias do Espírito Santo, como está escrito em Joel, que o poder viria sobre as pessoas e seria derramado sobre todos. Joel 2:28. Um pouquinho para frente dos Salmos. Joel 2:28. 28 é qual? 2:28. Para frente. É o 2 e o 8. Isso. 2:28. Um pouquinho para frente dos Salmos. Pode ir para frente. Pode ir para frente. Deus. Joel 2:28. Você que está em casa pode também ler comigo aqui Joel 2:28. Joel 2:28, que fala assim: então depois desses eventos derramarei do meu espírito, o Ruach, sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias, e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. Amém? Então veja bem, concentra aqui comigo. Pedro pegou e falou, olha, eles não estão bêbados, eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo. Aí diz que algumas pessoas creram na palavra. Amém? Aqui, ó. Joel. Então veja bem, aí diz que algumas pessoas creram na palavra e perguntaram para Pedro, Pedro, o que temos que fazer para que esse poder venha sobre nós também? Aí Pedro falou para eles, arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus, porque essa promessa é para vós, para vossos filhos e para todos a quem Deus chamar. E diz que com muitas outras palavras Pedro ia convencendo, pregando e exortando as pessoas. Mas pare e pense um pouquinho comigo. Pedro era um dos apóstolos, certo? Por que os apóstolos eles estavam? Eles estavam com? Eles estavam com medo. Eles estavam escondidos. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, o que aconteceu com eles? Eles ficaram cheios do Espírito Santo e o que mais? Cheios de? Glória. De coragem. Cheios de coragem, cheios de ousadia. Então quando eles viram que os caras estavam pensando coisas erradas, ele falou, opa, essas pessoas estão cheias do Espírito Santo. Né? E falou da promessa que está em Joel 2:28. Aí as pessoas disseram, como é que a gente faz para receber? Então, creiam, se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus. E com muitas outras palavras ele pregava, dizia, salvai dessa geração pervertida, essa geração perversa, essa geração corrompida. Então a primeira coisa que eu aprendo, quando o Espírito Santo vem, eu recebo poder de Deus. Quando o Espírito Santo vem, eu recebo a glória de Deus. Quando o Espírito Santo vem, eu recebo as águas de Deus. E eu começo a ter
coragem, ousadia, fé e poder para ganhar outras pessoas para o reino de Deus também. E diz que com muitas outras palavras ele pregava, ele convencia. Então Pedro chegou ali e foi convencendo, um foi falando para o outro. Aí a Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas se renderam ao Senhor naquele dia. 3.000 pessoas. Mas para e pensa, os apóstolos estavam onde? Com medo. Mas depois que receberam o Espírito Santo, eles receberam coragem. Está vendo? Então veja bem, a graça, o poder, a glória, a unção, tudo que você precisa para fazer o que Deus tem para fazer na sua vida, Deus tem poder para te dar. E o que você precisa fazer? Pedir. Só pedir. E continuar perseverando. Quando Jesus subiu, qual foi a palavra que Jesus falou? Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém. Fiquem esperando. Veja que Jesus falou, vai lá e pregue. Ele não falou isso. Vai lá e pregue, saiam pregando. Ele falou assim. Ele falou, fiquem em Jerusalém esperando. A hora que o poder vier, aí vocês vão e pregam. Aí vocês vão e chamam. Aí vocês vão e tocam. Aí vocês vão e cantam. Por quê? Quando você recebe o Espírito Santo, Deus está em você, te dando a armadura para você combater as coisas do mal. Entende? Vem comigo aqui, um pouquinho para frente. Em Lucas. Lá para frente, tá? Lucas. No finalzinho de Lucas. Finalzinho ali, pelo 24 ali. Já achamos. Isso. 24 é qual? 2 e 4. Pronto. 2 e 4, 2 e 4, achei. Olha, isso daqui é pequenininho. 24 e 44. Olha o que fala. Em seguida, Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunha dessas coisas, desses fatos. Aí ele fala: eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder. Aí no versículo 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoou, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade, e reuniam-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Então eles ficaram buscando a presença de Deus, até que do alto fossem revestidos do poder. Agora em Atos, um pouquinho para frente. Atos 2. Atos 2. Para frente, aqui, ó. Lá para frente, vai. Atos 2. Atos 2. Versículo 1. Diz assim: e ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante ao vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo,
e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Então observe, eles estavam reunidos aonde? Numa casa. Primeira coisa. Segundo ponto, eles estavam esperando a promessa, a palavra de Jesus. Terceiro ponto, veio um som, como de um vento forte, e eles viram línguas como de fogo, que repousou sobre cada um deles. Então veja bem, olha que interessante, que legal. Deus tem um dom para cada um de nós. Olha que maravilhoso. Deus tem um dom para cada um de nós. E no caso aqui, a Bíblia diz que, no caso aqui, versículo 3, então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Cada pessoa recebeu uma língua de fogo. Né? E diz aqui, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Então veja bem, o Espírito Santo, ele dá dons às pessoas. O Espírito Santo, ele dá capacidade às pessoas. O Espírito Santo, ele é derramado sobre as pessoas. Mas para mim receber o Espírito Santo, o que eu preciso? Eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso pedir. E eu preciso esperar, crendo. Eu preciso esperar crendo que já recebi. Porque essa é a vontade de Deus. Entende? Então quando eu oro, sabendo que é a vontade de Deus, eu tenho que ter certeza que eu vou receber. Porque é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, Ele vai me dar. Está entendendo? E a Bíblia diz que Deus dá o Espírito sem medida. Quanto mais você quiser do Espírito, mais Ele é derramado sobre você. Deus não tem privilegiados. Ah, aquele ali é mais poderoso do que eu. Aquele outro ali recebeu primeiro do que eu. Aquele outro ali... Não. Não tem isso. Deus ele quer derramar sobre todos. É igual a gente leu aqui em Joel. Sobre toda a carne. Sobre os escravos. Sobre os servos. Sobre os jovens. Sobre os idosos. Entende? Deus quer nos dar sonhos. Deus quer nos dar visões. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Entende? E aqui eles receberam essa graça, esse poder, essa glória. Aí o que acontece depois? 5. Fala assim, ó. Ora, estando morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvir aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados comentavam uns com os outros: porventura não são galileus, todos esses que aqui estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Por que disso? Porque eles estavam falando em vários idiomas. Em egípcio, em árabe, em vários idiomas, línguas de fogo, falando sobre as coisas maravilhosas de Deus. Amém? O versículo 12 diz assim, ó, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: eles estão cheios de vinho. Aí Pedro se levantou, versículo 14, e aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra em alta voz, pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, até porque são 9 horas da manhã. Muito diferente disso, o que está acontecendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor: eis que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões. Os seus velhos terão sonhos.
e sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele continua: israelitas, escutai estas palavras, Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos poderosos, e muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando numa cruz. Contudo Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Para ele impossível que a morte o retivesse. A respeito dele afirmou Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os teus caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Aí ele continua: caros irmãos, concedei-me licença de falar-vos com toda a franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhos deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, derramou o que vos agora vês e ouvis. E ele continuou: porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disso, este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Messias. Agora, olha o que é interessante, gente. Isso é tremendo. O versículo 37. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Olha que tremendo. Eles ouviram palavras, ficaram atormentados e perguntaram: o que devemos fazer? E Pedro falou para eles: orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E ele continuou: porque porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvos dessa geração perversa. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Veja bem. Versículo 41. Assim todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de quantas? 3.000 almas. 3.000 pessoas. Imagine, irmãos. Os apóstolos de momento estão com medo, mas depois que recebem o poder do Espírito Santo, eles criam coragem, poder, graça, glória, unção. Isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. Isso é tremendo. O que você tem medo de fazer? Cada um de nós tem medo de fazer alguma coisa. Às vezes a gente tem medo porque não se acha capaz. Às vezes a gente tem medo porque pensa: o que o outro vai pensar? O que o outro vai falar? E se eu falhar? Vão tirar sarro. É ou não é? Qual que você tem dificuldade? A minha filha Laura está com dificuldade na leitura. Cada um de nós tem dificuldade. Qual é a sua dificuldade, Isabelle? Pensa aí. Pensa aí, qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dificuldade, Fernanda? Pensa aí. Qual é a sua dificuldade? Teclado. Então, cada um de nós temos uma dificuldade. Mas quando a gente busca Deus, busca o Espírito Santo, você vai desenvolvendo, você vai estudando. Aquilo que você pode fazer, você faz. É igual eles.
que eles podiam fazer? Esperar, perseverar, buscar. E eles fizeram, né? Até uma hora que o Espírito Santo veio sobre eles. Pã! Aí Deus capacitou a eles para cumprir o quê? O que Jesus tinha mandado. O que Jesus tinha mandado? Pregar a palavra. Testemunhar da vida dele. Fazer discípulos. Foi ou não foi? Volta um pouquinho aí. Mateus 28. 28? Qual 28? 2:8. De novo. Vê lá o que Jesus mandou fazer. Aleluia. Mateus 28. Versículo 19. Mateus 28, 19. Achou? Olha o que diz. Portanto, ide fazer discípulos. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Vai e faça discípulos. O que são discípulos? Alunos. Pessoas que vão aprender com você a palavra de Deus. E eles estavam com medo, não conseguiam fazer discípulos. Mas depois que o Espírito Santo veio, eles criaram coragem. Agora vai para frente um pouquinho. Marcos. Marcos aonde? Qual o número? Um pouquinho para frente. Qual o número? Já acho. Como é que você acha que ele não sabe o número? Qual é o... Marcos? Espera! Marcos 16. Marcos 16. Tá muito saco, né? Deixa eu ver. Muito saco. É o 2 e o 6? 16, 15. 16, 15? É o 6 e o... 16, 15. É o 6. Marcos 16, 15. Fala assim, ó. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Proclamar o evangelho a toda criatura. Aquele que cresce e for batizado será salvo. Todavia, o que não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem no nome. Expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão em serpentes com as mãos, e não fará dano algum. E se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Olha que legal. Jesus mandou pregar a palavra. Jesus mandou fazer discípulos, fazer alunos. Jesus mandou batizar as pessoas. E Jesus deu autoridade para quê? Para expulsar demônios. Deu autoridade para curar os enfermos. Deu autoridade para falar em novas línguas. Deu autoridade para, se beber alguma coisa mortífera, não morrer. Por quê? Às vezes você vai pregar a palavra numa casa e você pensa, todo mundo é maravilhoso. Aí a pessoa pega e te dá uma coca com veneno. Você achava que todo mundo era maravilhoso, mas a pessoa te dá uma coca com veneno. Você vai? Você vai? Você vai beber e vai morrer, você não sabe? Você acha que é uma coca, não é isso? Mas se você estiver em nome do Senhor, na unção do Senhor, no poder do Senhor, revestido com a armadura de Deus, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Porque Deus vai te poupar. Porque você está fazendo a obra dele. Entende? E não é a hora de a gente morrer. Exatamente. Então, quando Deus envia você, Ele te dá autoridade para cumprir o propósito que Ele te mandou fazer. Ele te dá autoridade para você, né? E Ele diz o seguinte: eu vou estar com você, você não vai estar sozinho. Está entendendo? Só que qual é o nosso papel? Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte? Nossa parte... Conhecer a palavra. Obedecer. O que mais? Orar. Obedecer. Obedecer, jejuar e buscar quem? O Espírito Santo. E por que buscar o Espírito Santo? Porque na história teve período, gente. Teve o período do Pai, teve o período de Jesus, e agora nós estamos no período do Espírito Santo. Entende?
Jesus falou, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Por quê? Ele vai guiar você. Ele vai te convencer. Ele vai te proteger. Ele vai te consolar. Ele vai te ungir. Ungir é para quê? Para você fazer algo em prol do outro. Então, às vezes, ele tem um dom de cura. Você está doente, ele vai orar por você. Às vezes, você tem um dom de revelação. Ele está precisando da resposta de Deus. Você vai entregar uma palavra para ele. Está entendendo? Às vezes, você tem um discernimento de espírito. Tem uma pessoa que está com problema de demônios em casa. Você vai saber qual é o demônio que está agindo lá. Você vai orar, vai repreender. E esse demônio vai embora. Está entendendo? Sair. Então, veja bem. Deus, ele dá capacidade a cada um de nós para que nós venhamos executar a missão que ele deu. E essa missão, ela é para abençoar a nossa vida, mas principalmente para abençoar a vida do próximo. Entende? Quando você toca, você acha legal tocar. Você está abençoando outra pessoa que está ouvindo você. Enquanto melhor você tocar, mais ungido você tiver, mais abençoada a outra pessoa vai estar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nessa noite nós vamos buscar a quem? A Deus. O Espírito Santo. A promessa do Pai. Nós vamos buscar a promessa do Pai. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Vou orar por você que está aqui. Vou orar por você que está em casa, vai assistir pelo YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho aí. Compartilhe com as pessoas para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Então veja bem, Jesus falou, fique em Jerusalém, até que do alto seja enchido de poder, para que você possa proclamar, para que você possa fazer discípulo, para que você possa expulsar os demônios, para que você possa curar os enfermos, para que você possa orar em outras línguas. Amém? Para que você possa receber os dons. Aleluia. Feche seus olhos, você também está em casa. Vamos clamar ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, estamos reunidos no poder do Teu Espírito. Foi proclamada a Tua palavra e o Senhor falou que estaria conosco. E nisso que cremos, ó Pai. Pedimos, ó Pai, a Tua porção. Pedimos, ó Pai, a Tua graça. Pedimos, ó Pai, a Tua glória. Pedimos, ó Pai, a Tua virtude. Pedimos, ó Pai, a unção que vem do alto. As línguas de fogo. A graça, ó Pai, que nos faz proclamar, testemunhar, ganhar almas para o Teu reino. Que as pessoas estão aqui ouvindo na igreja, assim como as pessoas estão ouvindo o Senhor pelo YouTube, que elas possam receber poder do alto, graça de Deus, favor de Deus, dons espirituais. Seja repreendido todo o mal, toda seta maligna, toda palavra contrária, e que nós venhamos receber a armadura do Senhor, o poder do Senhor, o derramar do Espírito Santo, as águas que estão escritas nos Salmos, que vem saciar nossa sede, Senhor, e fluir em graça e poder e glória. Eu te agradeço, Pai, do poder do nome de Jesus, e todos dizem amém. Aleluia.